Oi, gente. Tudo bem? Eu sou o professor Rafael e eu vou substituir o professor Gustavo nas aulas de história durante algumas semanas, porque faz parte da minha disciplina de estágio. Eu já peço desculpas antecipadas pelo fato de ter bastante material para vocês lerem e atividades para fazer. Eu sei que é chato, eu sei que é difícil de fazer, mas eu sou obrigado a fazer desse jeito com vocês, então me desculpem. Eu espero que vocês entendam e que vocês possam colaborar comigo, eu vou ficar muito feliz. Ressalvas feitas, vamos agora para a nossa maravilhosa aula de história. Bem, olhando hoje, sem que a gente conheça a história, imaginamos que o Brasil sempre foi esse gigante da natureza. Mas não, nem sempre foi assim. A formação do território nacional foi um longo e demorado processo de incursões e de invasões, além de tratados internacionais. Por um longo tempo, os portugueses colonizaram apenas o litoral do Brasil, salvo algumas poucas cidades mais para o interior. A expansão se deu principalmente por conta das incursões dos bandeirantes, em busca de metais preciosos ou captura de indígenas para escravização. Aqui é importante a gente abrir um parênteses para falar de que os holandeses haviam monopolizado o mercado de navios negreiros, faltando mão de obra escravizada. O desbravamento do interior aconteceu ainda pelos pecuaristas, criadores de gado e pelas missões jesuítas. Essas incursões geraram muitos conflitos entre os bandeirantes e os jesuítas, que eram padres que faziam um trabalho autônomo com os indígenas. Os jesuítas fundaram aldeamentos por toda a América do Sul, chamadas de reduções, ou de missões, onde os indígenas trabalhavam, estudavam a cultura europeia e praticavam o cristianismo. E eles basicamente se autossustentavam. Já os bandeirantes, a mando das autoridades governamentais ou dos proprietários de engenho, atacavam as reduções jesuítas a fim de capturar os indígenas. O fato de eles serem habilidosos, cristianizados e que falavam línguas europeias era um bônus. Durante e depois da União Ibérica, os portugueses expandiram as fronteiras coloniais, avançando sobre o território de domínio espanhol. Foram assinados tratados internacionais para evitar novos conflitos e oficializar a situação entre os governos europeus que tinham colônias aqui na América do Sul. Em 1713 foi assinado o primeiro tratado na cidade holandesa de Utrecht, entre portugueses e franceses. O rio Oiapoque seria o limite entre o Brasil, no atual estado do Amapá, e a Guiana Francesa. Em 1750, em Madrid, foi assinado um tratado entre os representantes da Espanha e de Portugal para substituir o Tratado de Tordesilhas. Isso, aquele tratado que dividia a terra verticalmente entre Portugal e a Espanha. A colônia do Sacramento, o atual Uruguai, passaria aos espanhóis, e os 7 povos das Missões, no oeste do estado do Rio Grande do Sul, pertenceriam aos portugueses. Os indígenas guaranis se recusaram a passar para o domínio de Portugal, dando origem às guerras guaraníticas. Os povos missioneiros não colaboraram com os portugueses. E em 1777, em Santo Ildefonso, foi assinado um outro tratado entre Portugal e Espanha. Os espanhóis ficaram com Sacramento, atual Uruguai, além dos 7 povos das Missões, mas devolveriam aos portugueses as terras que eles haviam ocupado no atual Rio Grande do Sul. O Tratado de Ildefonso foi considerado desvantajoso pelos portugueses, pois eles perdiam a colônia de Sacramento e recebiam poucas terras em troca. Em 1801, o Tratado de Badajoz definiu a questão. Os 7 povos das Missões ficariam com os portugueses e a colônia do Sacramento com os espanhóis. Depois de muita luta, confirmaram-se praticamente as mesmas fronteiras definidas pelo Tratado de Madrid. Calma, eu sei que isso é muita loucura, mas calma, não se desespere. O importante é entender que o Brasil mudou muito ao longo de sua história, que os territórios não são tão fixos quanto a gente espera, mas sim que são frutos de lutas, dominações de poder, atributos sociais e culturais, características econômicas que aos poucos foram dando formas ao país que temos hoje. Então, é isso, gente. Muito obrigado por terem assistido, espero que tenham gostado do vídeo, façam as atividades porque é muito importante para mim, assistam um vídeo sobre as guerras guaraníticas que está lá linkado no texto e tenham uma ótima semana. Tchau, tchau!